Oi, gente, professor Marcos Dominici aqui, e hoje a gente vai falar de um assunto que eu vou ser sincero a vocês. Eu tenho me apaixonado, ainda preciso pesquisar muita coisa, e o interessante sobre esse assunto é porque ele é muito pessoal, não só para mim, para vocês como maranhense. Eu sou barrista, gente. Para quem não sabe o que é barrista, eu defendo minha região, minha terra até as últimas, e eu estou apaixonado por esse assunto. Arte pré-colonial brasileira aqui no Maranhão, ou seja, arte pré-colonial maranhense. Vamos tentar entender que essa arte pré-colonial maranhense, ela tem um nicho muito grande que vai desde a pré-história até antes da colonização, inclusive daquela região que vocês chamam de centro histórico, que na verdade chama Praia Grande, que alguns de vocês chamam de Reviver e outros já são íntimos, chamam de Reves. Então depois a gente fala sobre isso, que vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Entretanto, a gente vai falar sobre arte pré-histórica maranhense, sambaquis, atenção a esse nome, artefatos e sítios arqueológicos aqui no Maranhão. Sítios arqueológicos, pois é. E aí, o mais interessante é que a gente sabe sobre a pré-história da humanidade, mas a gente não conhece a pré-história do Maranhão. E é fabuloso a gente saber que aqui na ilha nós temos sítios pré-históricos, que nos interiores do estado do Maranhão nós temos sítios pré-históricos com antropólogos, com pesquisadores, com historiadores. Nosso maior problema? Falta investimento para esses pesquisadores. Por causa disso, antes de começar a aula, eu quero agradecer a duas pessoas que muito maravilhosamente me ajudaram nessa pesquisa, que foi o Deusdete Carneiro, que é o arqueólogo-diretor do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, CPH-NAMA, não sei se eu estou falando a palavra correta, mas é o museu de arqueologia e história do Maranhão, ou melhor, pré-história do Maranhão. Vale muito a pena, eu já tinha ido, mas não conhecia, já levei vários alunos, e a cada tempo que passa eles estão com mais informação. E principalmente o João Damasceno, que é antropólogo e é professor também, né, que me cedeu, me explicou uma série de situações das quais eu não sabia, e estou muito satisfeito, maravilhado, preciso entender mais sobre isso. Professor, onde é que fica? Lá na Praia Grande, lá no Centro Histórico. Ele fica na sexta cidade mais bonita do Brasil, na Rua do Giz. Como assim? Pois é, a Rua do Giz foi eleita a sexta cidade mais bonita do Brasil. Mas, professor, está tudo esburacado. Não, gente, não quer dizer que a gente não possa fazer uma intervenção e melhorar, mas que a rua é bonita, o centro histórico é bonito, valorizem o que a gente tem. E olha que nós temos muita coisa. Por isso que eu disse que eu defendo minha terra até as últimas. Vamos falar sobre a arte pré-colonial maranhense. Nós temos um rico patrimônio arqueológico de uma diversidade incrível. Mas se a gente tem isso tudo, por que a gente sabe tão pouco? Justamente o que está faltando, a gente ter mais acesso às informações, mas não só eu apenas passando, os professores de história ou os arqueólogos aqui que são interessados em fazer isso, mas você ir atrás. Por quê? Porque existem sítios arqueológicos na Baixada Maranhense, lá na região onde alguns de vocês têm parentes. Eu sempre brinco com o pessoal da Baixada, meu pai é da Baixada, e a gente tem um sotaque maravilhoso. Rapaz, tu conhece não sei quem de Di? Pois é, esse Di, e lá na Baixada tem, aqui em São Luís nós temos sítios arqueológicos. Imagine lá que tem sítios arqueológicos que tratam sobre a pré-história maranhense. Olha que maravilha, gente. Então, o que a gente tem interessante? O Maranhão é um estado com uma das estruturas de vegetação, clima mais fantástica. A gente tem vegetação amazônica, tem cerrado, tem caatinga, tem a litoral, nós somos o segundo maior litoral do Brasil, quer dizer, a quantidade de diversidade é tão grande que permitiu, inclusive no passado, acumular gente aqui. Essa diversidade, ela traz uma variabilidade nesses sítios arqueológicos tão grande que você vai colocando povos que viveram na pré-história e que começamos a entender como esses povos pré-históricos maranhenses viviam, né? A natureza arqueológica é um patrimônio valioso para a gente entender a história. O interessante é que você sabe que o homem primitivo viveu nas cavernas, porque não é bem assim que a coisa acontece, mas a gente não sabe nem que teve pré-história no Maranhão. É claro que teve. A questão é que a gente precisa de acesso à informação, né? O conhecimento sobre esses povos que ocuparam o Maranhão no período anterior a presença do colonizador europeu, que interferiu muito na forma como a gente vai levando essa informação adiante. E aí é fragmentado e tem bem pouca área. Aqui é uma ilustração do Tessiano Torres, que é um artista maravilhoso, e ele faz uma visão a partir do estudo antropológico do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. Então seria em Joselândia, próximo ao Rio Flores, onde foram encontrados artefatos líticos de pedra,
feitos com marcas de uso, ou seja, essas pedras que já eram polidas para cortar outras pedras. A gente tem uma presença pré-histórica aqui no Maranhão, e isso dá uma ideia de como esses homens pré-históricos maranhenses, né, eles começam, pois é, não tinha esse termo, mas a gente sabe que a região é essa. Professor, como é que a gente descobriu isso? Sítios arqueológicos que começaram a descobrir esses artefatos líticos de pedra para a gente entender como é que a nossa história é contada. Certo? Isso data mais ou menos a 9.000 anos AP. AP não seria AC? Não, os arqueólogos e antropólogos atualmente usam antes do presente momento, né, já trocando essa nomenclatura. Mas isso é uma coisa que vocês vão falar com o professor de história de vocês. A gente não vai entrar no assunto, senão vai demorar muito, ok? Então, essa arte pré-colonial maranhense, especificamente hoje, a gente vai falar da pré-história maranhense, porque tem muito mais coisa da pré-história maranhense até o processo de colonização e crescimento de São Luís como cidade. Então, eu foquei em um item só, que eu achei interessante, depois a gente volta a falar dos outros itens. Ok? Essa modificação ela tem aumentado o número de estudos e de informações para a gente saber o que nós temos de interessante, tem muita coisa interessante, nesses sítios arqueológicos daqui do estado do Maranhão e daqui de São Luís. Atualmente são conhecidos, olha gente, 300 sítios arqueológicos. Eu fiquei surpreso, porque eu sabia que tinha muito, mas não tanto. 300 sítios arqueológicos aqui em São Luís. Perdão, aqui no Maranhão. Vocês têm noção do que é isso? 300 lugares espalhados que estão em processo de pesquisa, que a gente possa conhecer mais sobre a história, ou melhor, a pré-história maranhense, o período pré-colonial maranhense. Né? Onde estão localizados? Vê se vocês conhecem algum desses lugares que eu vou citar. Lençóis Maranhenses, Vale dos Rios, Pindaré e Engrajaú, Mearim, Parnaíba e a região tocantina. Ou seja, você tem espalhado no estado inteiro, e olha que nosso estado é do tamanho de países europeus. Né? Resultado da situação. Quando você começa a falar sobre isso, você começa a perceber que a gente não sabe de nada. Espera aí, professor. Minha tia mora lá em Grajaú. Tem sítio arqueológico em Grajaú? Tem. E teve presença pré-histórica em Grajaú? Teve, perdão. Mas eu não sabia disso, pois é, a gente não sabe e a gente acha, e até comentei numa aula ontem online, nós temos o péssimo hábito de subvalorizar o que nós temos aqui no estado do Maranhão, ou até na cidade. O mais interessante é que, normalmente, essa subvalorização se dá em função da ausência de informação e de conhecimento. Então, o que eu vou falar aqui é muito rápido, é muito tênue, é muita informação para tão pouco tempo. Então, cabe a vocês agora correr atrás dessas informações e beber na fonte para entender quem fomos nós no passado. O estado apresenta esse enorme potencial que vai de São Luís, Alcântara, Caxias, Pinheiro, ou seja, eu tenho cidades espalhadas nos pontos mais distintos e remotos, além de fazendas quilombolas e áreas quilombolas no interior do estado. Bom, novamente uma ilustração do Tessiano Torres, que o pessoal do Centro de História Natural e Arqueologia usa para visualizar essa situação. Né, como seria uma cerimônia funerária na época, e aí depois que o corpo fossiliza, os arqueólogos vão lá. Professor, eu gostei disso. Será que eu poderia ser arqueólogo? Gente, é um caminho, né? Você começa pela história que conta justamente o que aconteceu, mas vai pesquisar mais a fundo. Caçadores. Do mesmo jeito que a gente conta a história, ou melhor, a pré-história tradicional, a pré-história europeia, porque vem de lá, a gente teve aqui caçadores de animais de médio porte, de grande porte, que datam aqui no Maranhão de mais ou menos entre 48.000 a 10.000 anos AP. Novamente aquilo que eu falei. Aí vocês conversam com o professor de história para saber o que foi essa alteração, mas os antropólogos e arqueólogos atualmente já utilizam. São chamados de paleoíndios ou índios antigos. Esse termo a gente já conversou quando a gente falou sobre pré-história, arte pré-colonial brasileira. Eles migravam constantemente, e aí é uma coisa interessante. Saiu uma reportagem, e aí vai para vocês, um documentário sobre a arqueologia maranhense, onde foram encontrados aqui na Baixada Maranhense, entre Santa Helena e Pindaré, vasos, restos de vasos, pintados com ornamentos geométricos, vou mostrar alguns aqui para vocês, que tem as mesmas características de civilizações do meio da América Central, talvez maia ou asteca, e de povos nativos americanos dos Estados Unidos. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então,
os restos que foram encontrados na Baixada Maranhense, entre a Santa Helena, Pindaré, aquela região toda, já explicar como isso aconteceu, tem as mesmas características formais de povos lá de cima, então eles não eram isolados nesse período? Pois é. Não esqueçam que o homem pré-histórico, ele é sazonal. Professor, não entendi. Ele não para, ele é nômade, ele fica rodando. Então, se nós temos um sítio arqueológico no nosso vizinho, que é o Piauí, né, no sul do Piauí, por que este homem talvez não se deslocou para o sul do Maranhão? Ou para outras regiões? Ou o inverso, ele esteve no Maranhão e se localizou ou finalizou a... Vocês estão entendendo? Como nós temos áreas muito vizinhas, é bem provável, em função desse constante deslocamento, essa migração constante, que a gente tenha várias referências de sítios arqueológicos e referências firmes da presença do homem pré-histórico, só que com características únicas às nossas, né? Professor, o que eles faziam? Desenhos de animais, pessoas, plantas, objetos, cenas de rituais e atividades do cotidiano. Professor, a gente teve a pré-história no Brasil ou no Maranhão com o período paleolítico, neolítico? Não. Não é exatamente o mesmo processo que o europeu, então a gente vai entender num pacotão, num combo só, ok? Bom, essa foto eu fui autorizado a tirar, é do Centro de Arqueologia e História Natural, são artefatos que misturavam conchas, esponjas, moluscos e barro, ou seja, eu tenho uma técnica de confecção completamente diferente do resto do país, completamente diferente do resto do mundo, porque se utilizava o que tinha disponível para fazer, e os desenhos são feitos a partir da situação, inclusive com algumas figuras zoomórficas, figuras que têm formas de animais. A gente vai falar sobre isso. Essas figuras foram encontradas em esteários. Atenção a esse nome, porque é uma coisa bem interessante para a gente falar já já. O que são esteários, professor? São vestígios de habitações palafíticas. Não entendi nada. Tá. Deixa eu explicar para vocês. Imagine uma pequena cidade, imagine um bairro de São Luís, todo em cima de uma estrutura de madeira, onde todo esse bairro ande por lá, e a estrutura do rio onde ele mora, mais ou menos com umas 10 a 15 mil pessoas, gente pra caramba morando numa estrutura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso são os vestígios que a gente tem aqui no Maranhão. Traços, pontos, zigue-zagues, círculos, esses desenhos, eles foram encontrados em cavernas, por exemplo, no sul do Maranhão, que bate mais ou menos ali com o sul do Piauí. Onde? Carolina, Riachão, Tasso Fragoso, Grajaú, São Domingos, Colinas. Professor, meu parente mora lá, meu tio mora lá. Pois é, a questão é que falta investimento para a gente ir atrás de mais informações, para validar essas informações que estão sendo encontradas há muito tempo, mas falta investimento no processo de pesquisa, antropologia, né, história e assim por diante. Né? O que são estuários? Isso aqui é lá do centro do Museu de Arqueologia, né? Isso aqui é uma urna funerária, onde colocados os restos mortais do falecido, tem todo um processo. E a coisa mais importante daqui de São Luís, porque essa aqui foi encontrada entre Alcântara e São Luís. Sambaquis. O que são sambaquis ou concheiros? São os sítios, ou seja, os pequenos povoados, onde estão literalmente na região de São Luís, no Golfo Maranhense, todo no litoral, e chega ali no litoral oeste, que já vai pegando Alcântara. Né? O interessante é que sambaqui vem da palavra tamba e qui, aquele peixe, né? Que significa monte de conchas. Né? Eram áreas de moradia onde essas pessoas estavam na beira do litoral, utilizavam o litoral para subsistência e, para confeccionar produtos deles, misturavam elementos do seguinte tipo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Isto aqui é um esteário, que esse foi encontrado, tem um sítio arqueológico na região da Baixada. Gente, essas estruturas de madeira são chamadas esteários, é como se fossem colunas, pilares, onde a cidade toda foi crescendo, e aí o pessoal no interior cresceu, envelheceu e aquelas estruturas aparecem. Professor, não entendi. Quem conhece a Baixada sabe que na primeira metade do ano, geralmente os campos alagam, mas tem épocas de seca. E quando estava a época de seca, todas essas estruturas apareciam. E aí eles foram descobrir, por causa de pesquisa arqueológica, que cada estrutura dessa de madeira tem mais ou menos 12 a 20 mil anos de existência. A gente estava destruindo a própria pré-história maranhense. Mas, óbvio, isso foi em função de falta de informação. Né? Esses sambaquis, assim como os esteários, os sambaquis no litoral, os esteários na região da Baixada, eles encontraram nesses sítios arqueológicos
ferramentas em pedras, recipientes cerâmicos, adornos feitos de ossos, dentes, pedras, conchas. Isso mais ou menos que datam de 8.000 anos atrás. Ou seja, a nossa pré-história é bem interessante. O arqueólogo geógrafo Raimundo Lopes, no início do século XX, no século passado, é que começou esse processo de pesquisa. Você encontra inicialmente isso aqui, depois você vai descobrir que parte dessa estrutura de conchas, moluscos, tem uma peça que provavelmente é pré-histórica. O professor fica interessado nisso. Esses sambaquis maranhenses, eles costumam ser encontrados em regiões tipo Tutóia, Humberto de Campos, litoral. Alcântara, Cururupu, Guimarães, Bequimão, e vai pegando o litoral do extremo leste até o extremo oeste, certo? Esses são os objetos que estão no museu e são objetos de pedra polida, funcionam como machados, até tangas que cobriam, né, as genitálias do homem pré-histórico, nosso homem pré-histórico maranhense. É muito interessante você conhecer. Esses grupos pré-históricos, eles foram localizados, por exemplo, na Baixada, nas regiões de Pindaré, Perucumã e Turiaçu, que é aquele esteário que eu mostrei para vocês na ilustração, né? Muitas das peças foram os muiractãs, que eu já falei numa outra aula. O que é um muiractã? É uma estatuazinha de sapo, tanto é que você tem figuras homórficas, morcego, sapo, cobra, coruja e artefatos de pedras, tipo esse. Ó, entre sapos estilizados, e isso tem mais ou menos 8.000 anos de existência e foi encontrado na região da Baixada Maranhense. Olha que maravilha. Professor, como assim? Gente, eu vou explicar da maneira mais simples, né? A água dos campos baixa, eles vão marcando, eles mapeiam por via satélite e aí vão escavando até a lama favorecer. Por quê? Porque a água e a lama acabam preservando esses objetos. Resultado, você tem a nossa história contada para se entender o que acontecia naquele período, né? Deixa eu ver se a gente tem mais uma imagem. Para se entender o que aconteceu naquele período e achar motivação. Os muiractãs, eles têm uma função religiosa, uma função de fertilidade sexual, mas também de proteger as pessoas contra doenças. O interessante é que isso aqui não é só do Maranhão. Isso se espalhou na cultura de Santarém, na cultura marajoara, assim como a cerâmica. Então, os povos não estavam isolados, né? Isso é bem interessante você perceber. Chapada das Mesas, ainda que eu falei para vocês, existem várias referências de desenhos e grafismos pré-históricos. Falta a gente trabalhar como Estado, como incentivo de pesquisa, para entender melhor o que são esses desenhos, o que eles falam, né? Porque até o presente momento você tem noção de cenas ritualísticas, caça, guerras, sexo, além de pegadas de animais, e alguns que ainda precisam ser descritos. Ou seja, a gente tem um sítio arqueológico no Piauí, mas a gente tem muitos sítios que podem ser utilizados para pesquisa e devem ser utilizados aqui no estado do Maranhão. Ó, essa aqui é uma ilustração pictórica que está no museu de uma parede de uma caverna localizada na região de Carolina, Riachão e sul do Maranhão. E não é a única, né? Eles fizeram uma cópia, não podia tirar a caverna de lá para cá, fizeram uma cópia sobre essa produção encontrada no sul do Maranhão, que tem uma série delas espalhadas, ou seja, o homem migrava, ele era nômade, então você não tem para onde correr. E aí eu vou fazer novamente o convite para vocês. Óbvio que agora, na época de pandemia, a gente não pode estar lá, mas assim que puderem, é uma visão da Rua do Giz, ali é a praça onde tem a feirinha. Esse aqui é o museu, né, o Centro de Pesquisa, História Natural e Arqueologia. Professor, acho que eu já fui lá, né, onde tem uns dinossauros embaixo? Pois é. Conta a história dos dinossauros maranhenses, nós tivemos. Conta a história dos homens pré-históricos maranhenses, nós tivemos. Conta a história dos primeiros hominídeos organizados depois da pré-história, os índios maranhenses, e tem muita história. Ou seja, ali a gente tem informação essencial para a gente conhecer. Eu vou fechar aqui, né, com a ilustração do Terciano, mostrando o Centro Histórico, a Praia Grande, e pesquisem sobre isso, vale muito a pena, é um assunto maravilhoso. Um abraço, fui!